Acho que uma das coisas que mais preocupa a gente quando a gente começa a pensar em vir morar na Itália é emprego. Primeiro porque a gente já tem um emprego no Brasil e será que a gente pode desempenhar essa mesma função aqui na Itália? No meu caso, sou jornalista, trabalho com comunicação. Como que eu vou fazer isso na Itália, que eu não conheço o mercado, mal sei falar o idioma? Não, sei falar o idioma, mas não tão bem quando eu falo português. E a outra coisa é que a gente ouve o tempo todo que o país está em crise. Então, se o país está em crise, não tem emprego, certo? Bom, eu consegui um emprego na Itália em uma área diferente da área que eu trabalhava no Brasil em menos de um mês. E tem 2 posts lá no blog que eu acho que você deveria ver que falam sobre isso. Um deles é falando da minha primeira entrevista de emprego na Itália, que foi a entrevista que me deu esse emprego que tenho hoje. E o outro é falando sobre como eu fiz o meu currículo para conseguir emprego aqui na Itália. E também é o assunto desse vídeo aqui. Então, se você é uma pessoa mais de vídeo do que de texto, continua assistindo até o final, porque vai ter até um bônus que não tem no blog, que eu vou mostrar para você como que você pode utilizar os 2 sites que eu vou mencionar e que me ajudaram muito a criar meu currículo na Itália. A primeira coisa que eu precisei manter muito em mente quando eu vim criar o meu currículo para trabalhar aqui na Itália era que eu não ia trabalhar na mesma área que eu trabalhava no Brasil. Desde que eu comecei a pensar em vir para a Itália, eu queria trabalhar com serviço ao cliente. Então eu queria trabalhar como vendedora ou como garçonete, como bartender, como barista, porque eu acho que tendo experiência como jornalista e trabalhando com comunicação, um dos meus pontos mais fortes é a comunicação e essa é uma área na qual eu preciso saber me comunicar muito bem para fazer vendas e trazer lucros e ganhar dinheiro. E além do mais, trabalhando com gente o tempo todo, eu poderia conhecer mais pessoas, praticar mais o italiano, sair de casa, e são coisas que eu queria muito nesse começo de vida aqui. Então, já começando com uma dica muito importante. Toda experiência conta, não importa em que área você trabalhou no Brasil. Quer dizer, na verdade importa, mas vamos chegar no cerne da questão. Independente da área que você trabalhou no Brasil, das suas experiências profissionais, tudo isso te trouxe habilidades diversas que podem ser aproveitadas em outras áreas. É claro que isso depende da área onde você quer trabalhar. Mas o que eu quero dizer é que, dependendo dessa área, não ter uma experiência prévia não faz com que você seja automaticamente descartado da vaga. Mas você tem que saber se vender. E é aí que a gente vai começar a fazer seu currículo. E na hora de fazer seu currículo, tem algumas coisas que eu recomendo que você destaque. Primeiro, se a sua experiência profissional não for relevante para a vaga que você está procurando aqui na Itália, tô falando Itália, mas acho que isso vale, na verdade, para qualquer outro país onde você vai morar. Não destaque essa experiência profissional. Em vez disso, destaque as habilidades. E como que você faz isso? Com a magia da edição, que vamos falar daqui a pouco. Me usando como exemplo, eu tenho praticamente uma década de trabalho como jornalista e com comunicação corporativa, mas na hora que eu vou apresentar meu currículo, por exemplo, para trabalhar numa loja, isso não serve de nada. Então o que eu fiz foi reunir todos esses quase 10 anos de experiência em um parágrafo, tipo 2, 3 linhas, explicando o que eu fazia, mas mais focado em como o que eu fazia poderia ser adaptado para esta vaga. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, calma lá. Outras experiências que eu dei mais destaque foram experiências que eu achei que pudessem ter um pouco mais a ver com essa área de serviço ao cliente. Então, por exemplo, quando eu trabalhei em bar, quando eu trabalhei em loja. Então, quando eu digo que toda experiência conta, é porque quando você vem pra cá, se você, assim como eu, quis mudar de área, pode ser que as experiências menores que você teve sejam mais importantes, façam seu currículo ter um pouco mais de peso do que o trabalho onde você esteve por mais tempo, onde você teve até uma carreira. Porém, esse trabalho também te trouxe as habilidades, que são a segunda coisa muito importante de ter no seu currículo. Algumas habilidades, idiomas que você fala, muito importante saber falar inglês, também é bastante valorizado alemão e espanhol. Então, se você já vem do Brasil para trabalhar na Itália, sabendo falar mais um idioma, como por exemplo o inglês, você já sabe falar 3 idiomas, considerando que o italiano já é obrigatório. E você já tem uma vantagem aí sobre muitas pessoas. Conseguir fazer vários trabalhos ao mesmo tempo, ser bom no gerenciamento de crise, ser pontual, nunca perder um deadline, ser proativo, ser criativo, ter boas ideias, ajudar os seus colegas, ser bom no trabalho em equipe. Enfim, se você parar pra pensar tudo que você diria numa entrevista de emprego para falar sobre como é bom trabalhar com você,
Essas são as suas habilidades especiais, digamos assim. Então, além da experiência profissional e das habilidades especiais, é muito legal você ter um espacinho no seu currículo para você fazer um parágrafo de apresentação. Algumas vagas vão ter a possibilidade de você mandar uma carta de apresentação, mas aqui eu descobri que não é todo mundo que lê a carta de apresentação. Então, colocar esse parágrafo explicando quem você é, o que você está fazendo aqui e o que você está procurando é uma forma também de destacar o seu currículo no meio de tantos. Então, essa é uma dica que eu acho realmente muito boa, especialmente para quem está vindo de outro país, para quem está querendo mudar de área. Para montar o currículo, eu usei 2 sites diferentes. O primeiro foi o Europass, para literalmente montar o currículo, né? É um site que tem os espaços para você ir completando. Com isso, eu consegui também ir pegando algumas ideias, algumas coisas diferentes que eu poderia colocar ou poderia falar de um jeito diferente que eu não tinha pensado antes. E o segundo site é o Canva, que tem vários modelos prontos de currículo com um layout mais bonitinho, porque isso também ajuda o seu currículo a se destacar no meio das dezenas de currículo que o seu empregador vai receber. E também porque a maioria das vagas para as quais eu me candidatei pediam foto. Daí eu pensei, já que eu tenho que colocar uma foto, eu vou dar uma cuidada no design também no geral. E agora eu vou mostrar para vocês como usar os 2 sites. Para encontrar o site do Europass é só jogar no Google, mas eu vou deixar aqui na descrição também. E muda o idioma para italiano, tá? Que isso vai ajudar mais pra frente. Então você baixa um pouquinho, vai em currículo ali e cria il tuo CV. Aí ele vai carregar a página de criar o currículo. O meu veio em português, então vamos mudar o idioma também para italiano. E pronto. Aí aqui é bem passo a passo, assim, bem preencher com os seus dados. Então, nome, sobrenome, o lugar onde você mora, a cidade, o país. Aqui eu vou preencher com as próprias informações de modelo que ele dá aqui no site do Europass, só para a gente depois poder se basear para montar o currículo no Canva. Beleza, próxima coisa é o tipo de emprego que você está procurando. À direita sempre vai ter explicação dos menus, então se você está meio inseguro é só olhar ali do lado. Então aqui a ocupação desejada e você pode selecionar dentre esse 1 milhão de opções aqui. Você também pode digitar que ele completa, eu procurei aqui por cameriera, que seria garçonete e pronto, já coloquei. Depois, experiência profissional, só colocar aqui o período no qual você trabalhou, você pode escolher também o formato da data, a posição que você ocupou, quem que era o seu empregador e explicar um pouco o que você fazia nesse lugar. Para acrescentar mais experiências é só clicar nesse maisinho que tem embaixo. Depois vamos para instrução e formação, que são os cursos que você fez, faculdade que você fez, curso técnico, alguma certificação que você tiver, enfim, toda essa parte de formação e de instrução vai nisso aqui. Depois a gente vai para as competências pessoais e começando pelos idiomas, o idioma, sua língua mãe, imagino que seja o português, né? A primeira língua que você aprendeu, não minta nisso, a primeira língua tem que ser português. Depois as línguas estrangeiras, vamos começar aqui com o italiano, essa parte tem um negócio muito legal, que você pode colocar o quanto você é fluente em cada uma das competências, tipo falada, escutada, sei lá, escrita. Ele explica o que é cada um dos níveis, então se você não tiver certeza de qual é o seu nível, é só ler a descrição e completar ali. E agora a gente vai para a parte das competências, que é o que eu tava chamando até agora de habilidades, né? Ele tem aqui vários exemplos de competências de comunicação, de competências de organização e de gestão, de competências profissionais. O legal desse site é que se você não souber o que escrever, ele nos próprios espaços já deixa algumas sugestões, algumas ideias do que você pode colocar. Depois que tiver terminado, você pode clicar ali no roxinho para salvar esse documento no seu computador, ou então você pode guardar ele para usar depois, que é o que a gente vai fazer. Deixa eu abrir aqui a previsão, né, o preview dele, a previsão, meu Deus, para você ver como é que ele fica. Ele fica bem diagramadinho, ele já fica bem bonitinho. Mas nós vamos usar o Canva, que é esse outro site aqui. Tem que ter um cadastro, mas você pode usar o seu e-mail mesmo para fazer, fica pronto na hora, super rápido. E ele vai te dar essa tela aqui para você já procurar o que você quer, que é um currículo. Você digitando o currículo ali, ele já te mostra todas as opções que ele tem, todos os modelos, que são separados por categorias. Então vamos abrir uma aqui só para ter uma ideia. Um currículo criativo. E aqui ele mostra todas as opções de currículos criativos para você usar. E se você não gostar de nenhum desses, você pode, claro, voltar, escolher outra categoria e tudo mais. Eu quero um currículo com foto, então eu vou escolher esse rosinha aqui. Agora, para preencher, é só voltar lá no site do Europass e ir colocando as informações dali no Canva. Preenche seu nome, todos os seus contatos, coloca aqui o seu parágrafo de apresentação. Eu chamei aqui de chi sono, que seria quem sou eu, né? Escreve ali o seu parágrafozinho, falando quem você é, de onde você veio, o que você está querendo fazer aqui na Itália, que tipo de emprego você está procurando.
E lembra que eu falei pra deixar o Europass em italiano? Agora que vai ser a parte importante. O que você tá vendo que tá escrito aqui? Education, mas isso em italiano vai virar, vamos ver no Europass como é que tá, istruzione e formazione. Então você pode dar essa roubadinha, assim, né? Roubar as palavras do Europass e colocar aqui no seu currículo, que ele fica mais profissional, fica mais bem feitinho. Skills, que é habilidades, vira competência também em italiano. Roubei isso do Europass. Outra coisa legal do Canva é que ele é 100% personalizável. Então, além de você mudar as coisas que estão escritas para que elas fiquem exatamente como você quer, você pode mudar, por exemplo, a cor do texto. Se você quiser mudar todo o texto que tá em rosinha para esse azul, é só clicar ali embaixo. Pode mudar esse fundo aqui também. Para trocar foto, é só clicar em Upload ali no canto esquerdo e colocar uma foto que você queira. Depois você arrasta ela para o lugar. Pode também mudar o tamanho dessa foto. Pode mudar a disposição das coisas. Pode mudar a fonte. Pode colocar em negrito, em itálico. Pode mudar o tamanho. Enfim, ele é extremamente personalizável. E por isso que ele é muito legal, que você pode fazer um design que atende exatamente ao que você quer. Depois que terminar, é só subir ali no canto superior direito, apertar na setinha para baixo e clica em baixar. Aí ele vai para PDF padrão, aí ele vai carregar essa barrinha e quando ela terminar, ele salva no seu computador. E é isso, currículo feito, currículo lindo, pronto para te trazer seu primeiro emprego na Itália. Então, basicamente, para fazer meu currículo aqui na Itália, eu segui 8 passos. Primeiro, eu usei o modelo do Europass, que é um site de currículos europeu, para conseguir entender mais ou menos como que é feito um currículo na Europa. Segundo, eu adaptei um pouco as informações que eu coloquei nesse currículo, dando mais destaque para as minhas habilidades do que para as minhas experiências profissionais. Isso porque, como eu falei, eu mudei de área aqui na Itália. Se eu fosse continuar trabalhando na mesma área, eu não faria isso. 3, eu mantive todas as minhas experiências profissionais no Brasil, mas eu dei mais destaque para as que tinham mais a ver com a área que eu estava querendo trabalhar aqui. 4, dei destaque para idiomas falados, porque isso é bastante valorizado aqui na Itália, especialmente para trabalhar com serviço ao cliente. 5, criei um parágrafo de apresentação falando quem eu sou, de onde eu vim, o que eu tô fazendo na Itália e no que eu quero trabalhar, mas eu fiz isso de uma forma um pouco mais genérica, de modo que eu pudesse mandar o mesmo currículo para várias empresas. 6, e muito importante, eu coloquei os meus contatos nesse currículo, porque assim eu poderia usar o mesmo arquivo para entregar, tanto pessoalmente nas lojas, nos restaurantes, quanto para mandar por e-mail. É claro que a gente pensa que quando manda por e-mail, a pessoa já vê ali que tá com seu e-mail e tudo mais, mas não custa nada você ter uma garantia a mais e pôr também o seu telefone e seu e-mail no PDF do seu currículo. 7, usei um layout pronto e muito lindo do Canva que eu adaptei para as minhas necessidades, porque isso faz com que o meu currículo se destaque entre ao mar de currículos que vão chegar para cada vaga. 8, eu distribuí esse currículo para todo mundo. Eu mandei para dezenas de anúncios online, além de imprimir várias cópias e andar sempre com esses currículos comigo. Então, toda vez que eu passava numa loja, passava num bar, num restaurante e tinha lá o anúncio de que eles estavam precisando de gente para trabalhar, eu entrava, me apresentava e entregava o meu currículo. Acho que tudo isso que eu falei, na verdade, não é tão diferente de montar um currículo e de procurar um emprego no Brasil, mas o mais importante desse vídeo, acho que tem a ver com a adequação do seu currículo, de quais habilidades e quais experiências que você vai destacar para ter mais chance de conseguir um emprego na Itália rapidinho. Uma alternativa para quem vai morar fora do país também é fazer trabalho remoto. Quando eu vim para Itália pela primeira vez, eu me mantive aqui só fazendo trabalho remoto, então eu preparei um e-book falando algumas ideias de trabalhos que você pode desenvolver remotamente e você pode baixar esse e-book de graça clicando no link que está aqui na descrição. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar o seu like e de mandar para algum outro amigo seu que você sabe que também quer vir morar na Itália. Também aproveita e conta aqui nos comentários qual o tipo de trabalho que você quer fazer quando você estiver morando aqui na Itália ou em qualquer outro país que você quiser morar. Aqui no canal eu falo sempre sobre viagens, sobre morar fora, sobre experiências, curiosidades. Então se você não está inscrito, aproveita e se inscreve agora e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!